Até a final de 2024 contra o Capital são 344 jogos. Quando nós pegamos o Ceilândia, nós botamos na televisão, o Ceilândia estava afundado em dívida. Eu acho que o de 2010 foi um título que simboliza um grande crescimento e o pontapé que o Ceilândia tem dado de lá até hoje. O Ceilândia foi campeão esse ano. Bacana? Campeão de Brasília. Qual seria o correto? O Ceilândia está disputando a Série D, agora foi campeão, com o time campeão, com o trabalho feito. Não, você vai disputar no ano seguinte. Todo o trabalho que foi feito vai pro lixo. Professor Antônio Alves Evangelista. Ele foi presidente, né, e me convidou para fazer parte da direção, me dando o cargo de primeiro vice-presidente. Na primeira gestão. Eu sempre participei da diretoria do Ceilândia Esporte Clube, servidor público que trabalhava sem remuneração, por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos, né? Eles tinham que bancar o futebol profissional, inclusive eu era associado do clube, pagava as taxas, meus filhos frequentavam as piscinas e tudo mais, né? Eu era o primeiro vice-presidente da gestão de Antônio Evangelista, né? Que era o presidente, segundo vice-presidente era o doutor Ananias. Aí chegou uma dificuldade de saúde do São Antônio, ele se afastou de licença, né? Eu, como primeiro vice, tive que assumir, né? Foi quando eu fui atrás do Zé Beni, Queiroz, os irmãos Almir Almeida, Adelson, né? Veio juntamente com o Queiroz nos ajudar na parte do futebol do Ceilândia Esporte Clube. Foi, eu tive a segunda divisão, né? A gente fez até reuniões para saber se continuaria futebol ou não, né? Tive super endividado. Aí a gente aprovou lá a continuidade, foi onde eu tive que ir atrás, né? Das pessoas da área de futebol, tipo o Finado Queiroz, que era o presidente do time amador 26, né? Zé Beni, o Ari, Adelson, essa turma aí. Esses sim, são competentes, são responsáveis pela a subida do Ceilândia da segunda divisão para a primeira, né? Um pouco sem muita verdade, Então a gente deve muito ao Ceilândia, deve muito a essa turma aí, viu? Que ajudou a levantar o clube do ponto de vista de futebol, né? Porque muita gente não gostava de futebol, que achava que o quadro social ficava bancando futebol. Aliás, a maioria dos clubes sociais de Brasília, tipo Primavera, City, tudo fechou. Não sobreviveu só com a parte social. Entendeu? Não sobreviveu. Fecharam. É que a maioria das pessoas desse compartilhamento é vida e quer usufruir do bom e do melhor, e não é bem assim. Tem que ter taxa de administração dos títulos proprietários, que pagam o título e tem que pagar taxa para bancar lá as despesas de piscina, água, luz e tudo mais, e quadro de funcionários. A área, quando a gente está tomando essa iniciativa, aquela área que é onde está o SESC hoje, era do DFE. Não podia ser vendido assim para uma entidade tipo SESC, sem fim educativo, mas nem público, nem muito privado. O DFE deu aquele terreno lá, não sei se foi de graça ou foi vendido, o SESC. Mas a área que o SESC da Ceilândia devia estar, na parceria conosco, era aquela do Ceilândia Esporte Clube, onde está o residencial Show de Morar. Foi que depois foi negociado com o consultor para pagar todas as dívidas, né? E ia destinar um percentual de apartamentos para o Ceilândia. Essa era a ideia inicial. E pagar todas as dívidas e ter um subsídio para o futebol. E a gente saía aí com a área rural, comprar uma chácara para ter treinamento, ter campo de futebol e tudo mais. Essa era a ideia que eu tinha, juntamente com o Beni, Queiroz, os irmãos Almeidas, viu? Não, porque a Terra Cap ia retomar o terreno, né? Você sabe que lá não pagou, eles tomam, né? Isso aí de consultora, de cooperativa, né? A Terra Cap não dá moleza, não. E quem é o dono do terreno? Terra Cap. Olha, houve nesse intervalo aí, uma gestão do Sérgio, né?
Arboleda, depois foi presidente, a convite já do Beni. Claro que eu concordei com isso também, né? Então teve umas gestões aí do Serjão que ele ajudou a alavancar também a parte do futebol profissional. A gente tem que reconhecer isso. E depois o Adelson, essa turma toda aí, foram muito competentes na parte do futebol, né? A levar o título, ao time ter 3 títulos de campeão do Distrito Federal, né? Então, o Adelson é um grande treinador. Não sei. Eu acho que o Ceilândia deve muito a eles. Porque lá no início também, o Almir tinha um mercadinho de Ceilândia Norte. Ele ajudou financeiramente, com patrocínio. Né? Eu sou, além de ter sido diretor sem remuneração esse tempo todo, né? Eu comprei título lá, além do que eu tinha, comprei título para uma cunhada minha, né? Botei independente, ajudava com dinheiro lá nas taxas, mesmo tendo título remido, né? E trabalhando lá, eu ainda ajudava lá. Comprar algum remédio para tratar as piscinas, porque a situação foi muito difícil. Né? Fora a pequena ajuda que a gente podia dar, tipo pagar um ônibus para levar o time lá em Unaí, isso eu tirei dinheiro do bolso e paguei por lá. Sabe? Eu dei a minha contribuição, mas a contribuição grossa mesmo foi com a vinda do Beni, desse daí, e com a ajuda do pessoal da Maninha, por exemplo, que arrumou emprego para essa meninada toda, no Saúde em Casa, né? Para pagar salário para jogador do futebol, já não tinha muita chance, não. E depois veio o Sejão, formou bons times, aí eles conseguiram. Esses dias eu tive com o Ari falou que vai fazer uma SAF diferente daquela do Pedrinho, lá do Cruzeiro, daqueles outros que tem lá. Tipo o modelo de Fortaleza, eu não sei como é que vai ser feito, mas ele conhece o caminho das pedras, ele me falou que é um projeto futuro. Não, agradecer ao fundador do Dom Bosco, que deram origem ao Ceilândia Esporte Clube, né? A comunidade, né, que gosta muito de futebol, né? Lá teve, por exemplo, o Somário Lopes, foi dirigente lá, trabalhava lá. Enfim, o Sr. Chicão, que estava lá sempre trabalhando. Teve o goleiro Ronaldo Aranha também. Ceilândia Esporte Clube, parabéns para você nesses 45 anos. Quero desejar muitos anos ainda pela frente. Com muito sucesso, principalmente títulos, né? Regional, aqui estadual, da nossa unidade da federação, e que vocês consigam subir para o brasileiro, tipo Série C, Série D, enfim, que vocês tenham muito sucesso. E aos patrocinadores do Ceilândia, né? Quero dizer que vale a pena dar um patrocínio para um time, porque é um esporte que realmente dá visibilidade na publicidade. Então, nós entramos no Ceilândia em 1987, nós tínhamos um time amador chamado 26 Futebol Clube, que é bastante conhecido na Ceilândia, né? Assim, a última atividade dele foi em 2014, então em 10 anos está parado, né? Eu acabamos com ele. Aí ficamos só com o futebol, com o time profissional do Ceilândia, pegamos na segunda divisão, ficamos 2 anos na segunda divisão, subimos, ficamos até hoje aí. O Cardoso era presidente, né? Ele largou o clube, né? O seu Vantuí Alves Galvão assumiu e ele não tinha condições de tocar e se aproximou do Beni. E o Beni já era do futebol amador e nos chamou para se aproximar dele, juntamos e fizemos uma parceria que estamos até hoje. Mas na realidade o Cardoso saiu e o seu Vantuí assumiu. Cheio de problema com o time e nós ficamos até hoje. Graças a Deus conseguimos resolver os problemas e já estamos aí num futuro bem promissor no clube. O Vantuí chamou o Beni, entendeu? Para tocar. Como nós tinha muito sucesso no futebol amador de Ceilândia, era um time que tinha mais sucesso naquela época, e nós fazíamos organizado igual nós fazemos aqui no Ceilândia, o Beni achou por bem chamar nós para ir junto com ele. Primeiro foi o Ari, mas o Adelson, eu fiquei tocando futebol amador, e depois apareceu a oportunidade de botar o 26 na segunda divisão do Distrito Federal. O Ceilândia na primeira e o 26 na segunda. Ficamos ainda por 3 anos. E no primeiro ano de 2000, no ano que o Brasil subiu, quase que era nós que subia. Com 26 de setembro. Com 26 de setembro. Não subiu porque um árbitro chamado Mané Garrincha, afinal, contra o Brasiliense, no acesso, expulsou 3 jogadores nossos. O Brasil precisava subir. Mas era nós que subia.
E até que o Brasil só ganhou de 1-0 da gente, nós perdemos um pênalti ainda. Como era o primeiro semestre, fazia a primeira divisão, é igual, o mesmo modo hoje, fazia o primeiro semestre com o Ceilândia e o segundo semestre com o Vicente. O Beninho era o cara mais inteligente do futebol de Brasília. O cara mais inteligente, pensava rápido, raciocina rápido, super inteligente. Foi um parceiro nosso, um guerreiro, trabalhador igual nós, também lutador. E era um cara super inteligente, era um cara que nos aconselhava quando a gente estava naquelas loucuras nossas, que chamava, não, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Nos ensinou, nós aprendemos muito com ele, eu principalmente aprendi muito com ele. Quando nós pegamos o Ceilândia, nós botamos na previsão, o Ceilândia estava fundado em dívida, impostos, só o INSS naquela época era R$1 milhão, que hoje deve ser uns, se for só calcular hoje, corrigindo, dá uns 20 milhões. Só de INSS, dívida da Receita Federal, era muita dívida. E aquele terreno do clube lá, piorado, estou na justiça, que nós fizemos uma assembleia, chamamos uma assembleia, resolvemos ver o que sobrava, pagando tudo, e se dava para construir alguma coisa para o Ceilândia. E pagamos as dívidas todas, porque não tem como você tocar um futebol profissional com arranhão. Não dá, não tem. Administrativamente não funciona. E aí resolvemos o problema das dívidas, fizemos essa estrutura para ele e assim vai alavancando. Foi assim que nós conseguimos dar o sucesso, que ainda não é o sucesso que nós precisamos, que é estar na série de C, no mínimo na B ou na C, para poder nós achar que está bom, mas vamos lutar até lá. Mas aí nós precisamos melhorar a situação do nosso estádio, precisa mudar de lugar, tem área para fazer um estádio descer. Por que o Gama hoje está na situação que está? Porque o Gama tem um estádio bom, tem sombra para o povo ir. O povo vai. Se nós fizermos, tenho certeza, se nós conseguirmos chegar a fazer um estádio bacana, para o povo ficar na sombra, não se molhar, ter um acesso bom, com certeza nós conseguimos encher. Profissional, nós estamos fazendo um outro campo aqui atrás. Quando estiver pronto, eu vou te convidar para você vir aqui olhar, fazer a filmagem dele. Aí a categoria de base, futebol feminino, vai ter algum lugar. A credibilidade é uma coisa mais difícil, para a pessoa acreditar. Você só vai ter credibilidade se você mostrar resultado. Então, com os resultados ao longo do tempo que a gente vem chegando, chega no final, já chegamos 3, foi nos últimos 4 anos, 3 finais, né? Isso. Então, aí a credibilidade, os caras vão acreditando, vão nos ajudando. Mas se não fosse isso, se não mostrar trabalho, não tem credibilidade nenhuma. Empresário não ajuda no futebol de Brasília. Ele contribui com você, se você fazer um bom trabalho e mostrar confiança. Na época do Cardoso para trás teve muito apoio. Mas hoje, com um certo tempo para cá, a ajuda do BRB também é bem mais. O futebol de Brasília é interessante. Foi a primeira Copa do Brasil que o Ceilândia disputou. Nós pegamos o Bahia, o primeiro jogo foi aqui, naquela época era 2 jogos, né? O primeiro jogo aqui foi 0-0, e fomos jogar em Salvador à noite. E eu assustado, aquele monte de gente, muita segurança, monte de... Rapaz, eu precisava de ver a estrutura. E a Fonte Nova antiga, lotada, e nós conseguimos ganhar do Bahia lá de 2-1. Tiramos o Bahia naquela época. Então foi uma coisa marcada na minha história. Eu acho que tem na hora de fazer a Série E. Comporta já bem regionalizada, pertinho, para não ter muita viagem desgastante, economizar muito para o clube, mas eu acho que comporta. Quando era ainda o Ricardo Teixeira, já falava em Série E. Talvez se tivesse ele até hoje, já tinha feito. O Ceilândia, desde a história dele, teve 4 super artilheiros, né? O primeiro foi Joãozinho, João Jerônimo, segundo Cássio, terceiro Giba e 4 Romarinho. Esses 4 caras, deixa eu somar os gols aí, dá mais de 200, né? E o time que o Jimmy jogava tinha o Alain Delon, que era um puta jogador também, entendeu? Mas você não tem esses 4 goleadores que passaram por aqui. Para mim, o título mais importante do nosso lado, que foi importante, foi de 2010. Que era o Edinho no gol e os três zagueiros. Baduca, Panda e Liel. Não tinha para ninguém, irmão. Não passava nada. Fomos campeões. Naquela época era só com 8 times, naquele ano. E era só time bom aqui em Brasília. Foi um formato que o Fábio Simão, que era o presidente da federação, formou. Era um puta campeonato. E nós fomos campeões do Brasil, lá dentro do Cerejão, lotado. Então, naquele ano de 2010, para mim, a coisa mais interessante que aconteceu é que nós saímos perdendo para o Brasil esse 2-0, no Cerejão. E o Brasil estava sendo campeão, faltando 10 minutos, o Dima conseguiu empatar o jogo, jogar por empate, ficou 2-2. Para mim foi uma coisa inédita, que a torcida nossa, nós tínhamos um lado da torcida cheia, que derrubou o Lavrado, foi fantástico. A coisa mais marcante para mim até hoje foi essa daí. E uma outra foi, se eu não me engano, não estou lembrado, foi em 2000, que nós fomos campeão em 2012, contra o Sobradinho, que nós ganhamos, que nós estávamos perdendo 2-0 também para eles, lá dentro, para o Agostinho Lima, e nós fomos campeão do turno lá também, de virar contra o Brasileiro em 2010, Luziano em 2012, e agora o Capital. Assim, nesses 45 anos, o que mais me atraiu no Ceilândia foi o crescimento do futebol profissional do Ceilândia.
E ano sim ou 2 ou todos os anos chega na final, faz um bom campeonato, faz uma boa Série D, faz uma boa Copa do Brasil. Então, esses 45 nós só crescemos. Eu estou até hoje aqui. Você viu que esse CT que você está vendo aqui, que é muito grande, cara. O cara veio fazer um serviço para mim aqui e falou que é uma cidade. E é mesmo. Você vê o tamanho, eu aqui sozinho, eu e o Bruno, nós administramos aqui O sozinhos. que o Ceilândia é para você na sua vida? Tudo. Tirando em primeiro lugar, minha família, minha filha e minha esposa. Depois é o Ceilândia. O que mais me alegra, sabe o que é? Quando eu vou na rede social do Ceilândia, no Instagram, tem um comentário, os caras falando mal da gente, e vem 5 falando bem, que os caras têm que se tocar e aceitar. Porque nós revolucionamos o futebol do Ceilândia, futebol profissional. Fizemos um time vencedor, e isso é que me alegra. Eu vou falar para você uma coisa que eu acho que ninguém sabe. Para você ganhar um campeonato, você não tem que saber o que está por trás. Tem que ter alguma coisa por trás. Então, a minha parte aqui, eu faço a parte administrativa, a parte estrutural aqui dentro. Para poder o jogador concentrar, poder o jogador se alimentar, essa parte passa por mim aqui. Condição de jogo, vestiário, tudo. Então, eu faço hoje a parte estrutural do clube. É isso. É isso, manutenção, cozinheira, esses funcionários que trabalham dia a dia, tudo é comigo. Então, ninguém sabe o que é no futebol profissional, o que tem por trás. Né? Eles só vão lá fazer comentário, beleza e tal, mas não sabe o que tem por trás de você ganhar um campeonato. O grande presente do Ceilândia dos 45 anos foi o título desse ano de 2024 do Candangão. Aí eu quero parabenizar o time do Ceilândia, o professor Adelso de Almeida, que fez um puta trabalho. Esses são meus parabéns e vamos vendo os 46 anos com o título de 2025. Vamos lá, galera, Candangão 2025, estou preparando. Realmente dizer que para mim é um privilégio poder, nessa data tão importante em que o Ceilândia comemora mais um aniversário, estar podendo contar um pouquinho dessa história. É mais ou menos por aí mesmo, como o seu Chicão relatou, só que eu tenho um fato curioso, que quando eu tinha por volta de 13, 14 anos, eu tinha uma curiosidade muito grande de conhecer o Abadião, né? E eu me lembro que um dia eu, na feira central de Ceilândia, falei, é hoje. Então eu desci a pé, cheguei lá na época, o muro ainda era um muro muito baixo. Eu não cheguei a pular não, mas eu curiei algumas vezes por esse muro. E eu vi o campo já gramado, na época estava molhando. Então aquilo ali me aguçou muito, sim, minha curiosidade, né? Só que é lógico, eu nunca imaginei que um dia eu fosse fazer parte, fisicamente, dessa história. E em 97, o saudoso Beni, junto com um grupo de pessoas, resolveu resgatar a história do clube, que estava se apagando aos poucos, né? E aí foi onde deu início a essa nossa trajetória, que dura até hoje. A saída do Cardoso, eu não posso contar muito, porque eu não sei essa história bem a fundo, né? Eu sei que com a saída dele, que ele era o patrono do clube, né? Quase tudo no Ceilândia funcionava através de seu Cardoso. Então eu não sei te falar o motivo pelo qual ele saiu, mas eu sei que de 96 para 97, o Ceilândia passou uma crise muito grande, né? Vindo inclusive em 96 ser rebaixado para a segunda divisão, né? E deixar claro que esse rebaixamento não se deu dentro de campo, tá? Na época tinha um triangular, um quadrangular, para definir quem seria os rebaixados. E o Ceilândia, me parece que não participou desse triangular ou quadrangular, sendo assim automaticamente rebaixado. Ou seja, dentro das 4 linhas, o Ceilândia nunca foi rebaixado para a segunda divisão, né? E com relação ao conhecimento do Beni, como nós nos conhecemos, foi também através do futebol amador, né? Através da Lecic. Quando o Beni começou a frequentar, ele tinha um time lá do Pênorte filiado, né? E outra questão que nos aproximou muito foram as questões políticas, né? Nós tínhamos a mesma ideologia política, praticamente o mesmo partido, e isso facilitou com que a gente alinhasse nossos pensamentos em muitas coisas, inclusive no futebol. Aí, os primeiros a se juntar com o Beni e seu Vantuí nesse projeto foi o Ari, né? Hoje o atual presidente, né? E aí foi tudo muito automático, né? O Ari indo, aí foi o próprio Almir, João Kleber, mais algumas pessoas. Então nós iniciamos
em 97 para 98 com os trabalhos de base do Ceilândia, que sempre foram muito fortes. E aí nós demos início a esse trabalho novamente, tanto que já em 98 nós fomos campeões de Brasília juvenil, né? E em 98 foi também o ano que o Ceilândia voltou à elite do futebol local, né? Sagrando-se campeão de Brasília da segunda divisão. Em 99 já não foi uma campanha tão boa, né? Quase rebaixado novamente, por muito pouco. E no ano 2000 em diante, eu acho que o Ceilândia deu uma boa guinada no trabalho, com mais investimento, um pouquinho mais de estrutura, né? E assim se iniciou essa saga. Então, essa minha chegada no profissional do Ceilândia, ela se deu quase que por acaso. Eu me lembro que no ano de 2000, o Ceilândia praticamente montou um time B para disputar a segunda divisão de Brasília, que era o 26 Futebol Clube, né? E daí, eu, por ser irmão do Almir, que era presidente do clube, a Ari, que era diretor, acabei dirigindo o Ceilândia nessa segunda divisão. E aí as coisas caminhou bem, o Ceilândia fez uma boa campanha, classificando inclusive para o quadrangular semifinal, sendo eliminado pelo Brasiliense, que vinha a ser o campeão daquele ano, né? Era o primeiro ano do Brasiliense na primeira divisão. E aí o Beni me convidou, falou, você fez um bom trabalho no 26, eu acho que está na hora de você treinar o Ceilândia na primeira divisão. Eu lógico, né, com 30 e poucos anos, empolgado com o projeto, muito apaixonado por futebol, topei, né? Então, no ano de 2001, não foi um início muito bom, foi contra o Guará, a minha estreia, meu primeiro jogo no Mané Garrincha. Eu me lembro que neste ano de 2001, eu acho que foram 4 ou 5 derrotas consecutivas, né? Que fizeram com que, inclusive, eu pedisse ao Beni para me sair, né? E vir um outro treinador. Obviamente ele não aceitou, nós fizemos alguns ajustes de rota, né? E nesse mesmo ano as coisas melhoraram, nós terminamos em 5º e por muito pouco a gente não passa para o quadrangular semifinal daquele ano. De um ano que era começando muito mal, que tinha tudo para ter dado errado para mim, né? Eu acho que foi o pontapé inicial para mim poder chegar onde eu cheguei nos dias de hoje. No ano de 2000, 2001, 2002, 2003, praticamente ficou eu e o Beni tomando conta do futebol. Então os recursos eram poucos, né? Às vezes o Almir ajudava com alguma coisa, a Ari sempre participou, mas os recursos eram muito poucos. E aí, 2003, no final do campeonato de 2003, eu sentei com o Beni e falei para ele, Beni, a gente não dá mais conta, acabou o fôlego, não temos mais de onde tirar, né? E foi quando o Serjão assumiu, né, durante o ano de 2004, 2005, até 2008, se eu não me engano. Então 2003 foi meu último ano direto com o Beni e eu treinando a equipe. Em dezembro de 2004 surgiu o convite para eu ir para a base do Brasiliense, né, onde prontamente eu aceitei e fiquei lá até outubro de 2009. Foi quando eu também achei que já tinha dado, né, era um ciclo que se encerrava. Fui para o Capital em 2009 disputar a terceira divisão, onde nos sagramos campeão. E em 2010, mais uma vez, o Beni, à frente do Ceilândia, me convidou para me retornar. Foi onde essa sequência desses 3 títulos e ótimas campanhas ao longo dos anos se iniciaram. Então, a primeira nunca se esquece, né? A primeira conquista, o primeiro título, né? E foi uma conquista, foi um feito grande, porque naquele ano nós tínhamos o Gama, eu acho que estava na Série C, o Brasiliense era um time de Série B, então era quase que inimaginável o Ceilândia conquistar aquele campeonato. Então nós começamos também não muito bem, me lembro que foi uma derrota em casa contra o Gama, tomamos 3-0, mas mais uma vez, inclusive com o apoio do Ari, que na época era o gestor,
do clube, junto com o Beni, nós fizemos um ajuste de rota e as coisas foi caminhando, né? Me lembro que nós conseguimos uma vaga para a final num jogo épico contra o Ceilandense. Nós, com 2 jogadores a menos, conseguimos segurar a vitória de 2-1. E ainda assim tinha que torcer por um tropeço do Botafogo contra o Brasiliense, né? E eu me lembro que o nosso jogo terminou primeiro, e lá no Cerejão, estava na Boca do Jacaré, estava 2-2, e nós ficamos dentro do campo, alguns jogadores ajoelhados, aguardando, né? E aí quando anunciou que terminou na Boca do Jacaré o empate, que o Ceilândia estava na final, eu acho que ninguém segurou a emoção. E daí em diante a história, né? A própria final conta o final dessa história, o final desse enredo. Eu sinceramente nunca parei assim para pensar nisso, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho muito diariamente, eu estudo muito futebol e eu tento extrair o máximo que eu posso de cada atleta que está comigo, né? Automaticamente eles conseguem dar uma resposta boa, produzir bem, alguns acabam se destacando, mas eu sinceramente nunca parei para pensar no porquê, né, de fazer times com orçamento modesto e sempre estar fazendo boas campanhas. Então eu procuro assim, acreditar isso muito, a dedicação dos atletas, o apoio da diretoria, que sempre não nos deixa faltar nada, né? E trabalho. Eu acho que nada supera a força do trabalho bem feito. Até a final de 2024 contra o Capital são 344 jogos. Olha, eu sinceramente nunca imaginei nem chegar a 100 jogos. Eu acho que você chegar a 100 jogos num time que não tem calendário sempre, já seria uma marca expressiva. Chegar a 344, então, é uma coisa que foge totalmente de um contexto atual, principalmente no futebol de Brasília, né? Então, é um número significativo que me deixa muito feliz e muito honrado por ser no Ceilândia, no time da minha cidade. Primeiramente, eu espero que o Ceilândia ainda permaneça firme e forte durante muitos anos ainda, né? Porque ele, junto com o Gama, hoje me parece que é o clássico, ou o jogo, né, mais antigo do futebol de Brasília. Então a gente lamenta aí a extinção de alguns clubes tradicionais, né, outros que estão tentando se reorganizar. Então seria muito importante, né, que times tradicionais com camisa que num passado recente conquistaram vários títulos, voltasse forte, para fortalecer ainda mais o futebol de Brasília. Brasília tem uma característica legal, né, que a gente tinha muito time que representava a cidade, que leva o nome da cidade. Taguatinga, Planaltina, Guará, Ceilândia, Sobradinho, Gama, Brarlândia, Samambaia, entre outros, né, Santa Maria, né, então são times que levam o nome da cidade. Então é muito importante e eu tenho certeza que logo, logo isso vai se restabelecer. A gente ter esses times fortes representando as cidades, né, porque isso faz com que o futebol de Brasília cresça ainda mais. Bom, primeiro, Alan, assim, te parabenizar por essa iniciativa de fazer esse trabalho, né, voltado para o aniversário do clube. Inclusive me pegou até de surpresa, porque eu não esperava. Eu tenho certeza que você, com a sua perspicácia, né, com a sua astúcia, você vai conseguir achar as pessoas certas para falar desse clube, da história, que é uma história riquíssima. Talvez seja uma das histórias mais ricas do futebol de Brasília. Então, pelo que você me falou, você fez contato com as pessoas certas, que podem falar bem, até melhor do que eu, do clube. E o restante deixa que a história, os números, os acontecimentos desses últimos 10, 15 anos, né, conta bem, ilustra bem o que foi o Ceilândia nesse período. Eu acho, Alan, que o maior alívio de tudo foi você quebrar um jejum de 12 anos, né? Porque nesse período a gente chegou em 4 ou 5 decisões e estava sempre batendo na trave, né? Então acho que o maior alívio para nós foi tirar esse peso do do vice, né? Então foi muito importante. E a história da final, com o Thiago sendo o protagonista principal, né, a meu ver, né? Porque nós tivemos por uma cobrança de ganhar o título, tivemos por uma cobrança
de perder o título, né? Foi mesmo. E aí o Thiago, ele foi uma figura muito importante, mas aí a gente tem que ressaltar não só o trabalho do Thiago, mas de todos os atletas, da comissão técnica, da diretoria, a torcida, que foi fantástica, né? Então, assim, está muito recente a nossa memória, a gente ainda até hoje comemora. Olha, esse é um assunto assim delicado de falar, né? Porque todo mundo sabe, grande parte das pessoas que militam no futebol de Brasília sabe assim, do meu desejo de dar uma pausa no futebol, né? Eu sinto que talvez minha missão tenha sido cumprida, entendeu? Você ter o privilégio de ganhar 3 títulos no clube da sua cidade onde você mora, onde você cresceu, isso aí não tem preço. Mas, ao mesmo tempo, vem um pouquinho do desgaste físico, desgaste emocional. A gente se sente um pouco pressionado, né? O outro lado é o fato de você ter seus irmãos que ainda continuam com esse projeto do Ceilândia. A maioria dos meus amigos torcem para o Ceilândia, né? Então isso pesa muito na decisão final de largar ou não o futebol. Mas até o final do ano ainda temos um tempinho para amadurecer melhor essa ideia, né? No início eu estava irredutível quanto a essa questão de continuar. Talvez dizer que eu não vá continuar tenha sido a coisa mais idiota que eu falei na minha vida toda, né? Porque o futebol é uma coisa perene na gente, é uma coisa que ele vem para ficar, ele não seca, ele não acaba. Então hoje eu já estou disposto a repensar, reavaliar isso, né? Então o que era um 100% não, hoje eu te digo que já é uma questão bem reversível. Eu acho que defender esse clube, defender a cidade, né? Eu tenho uma frase que eu copiei ela do saudoso Gideon, que foi um dos primeiros a mexer com o futebol feminino em Brasília e no Ceilândia, saudoso, né, que já não está mais entre nós, que ele dizia o seguinte: Ceilândia, aqueles que te querem pequena pagarão caro por isso. E isso é uma frase que me toca até hoje, né? E sempre que eu consigo, que eu penso nela, eu acho que isso me motiva a defender as cores desse clube e essa cidade. Ainda não é o número que a gente deseja de torcedores, mas esses que vão, tenho certeza que são muito fiéis. E isso nos alegra muito. Tanto que hoje nós podemos falar da torcida do Ceilândia, da Camisa 13, falar dos seus membros, na maioria, pelo nome, né? A gente fala pelo nome quem são os torcedores fiéis ao Ceilândia, que nos acompanham nessa trajetória, na maioria dos lugares que a gente vai jogar, inclusive fora de Brasília. Então, eu tenho certeza que com conquista, com a melhora da estrutura do Estádio Abadião, tudo isso vai fazer com que essa torcida que está adormecida, ela não está esquecida, ela não acabou, ela continua. Está um pouquinho adormecida, mas eu tenho certeza que com o trabalho, com esses membros da Camisa 13 que iniciou esse projeto, logo, logo estará todo mundo de volta e a gente vai poder voltar a jogar dentro do Abadião sempre com o estádio cheio. Então, primeiro, te agradeço a oportunidade de poder falar do Ceilândia ao longo desses 45 anos. Não podemos deixar de citar nunca Dona Conceição, seu Chicão, a deputada, a administradora, vice-governadora, governadora Maria de Luz da Abadia, né, que eles foram os percussores disso tudo. Não dá para citar muito nome, porque a gente pode cometer o erro de esquecer alguns, né? Mas esses 3 foram que iniciaram. Parabenizar o Beni, o saudoso Beni, o saudoso Queiroz, seu Nadir, Ari, Almi, são pessoas que tocam até hoje, né? E parabenizar todo aquele que, de uma certa forma, fizeram parte dessa trajetória. Então, é uma data para se comemorar, feliz, porque o presente veio por antecipação, né? No mês de abril, que foi esse título para a torcida, para a cidade, né? E esperamos comemorar muitas vezes aí nessa data,
né, e de preferência sempre com a conquista anteriormente. Quando eu cheguei no Ceilândia, o Ceilândia não tinha nada, não tinha uma bola, não tinha nada, né? E graças a Deus, com muito trabalho, a gente evoluiu o departamento de futebol profissional, criou uma estrutura profissional, começamos a moldar o Ceilândia no primeiro ano, dentro de campo, jogando como atleta, e depois assumi a presidência, fui presidente por 4 anos do Ceilândia, e ali nós começamos a fazer o plantio de tudo que foi colhido nesses últimos anos. Que foi você pegar um time, profissionalizar ele, você dar toda a condição, você ser vice-campeão da cidade naquele ano. O Ceilândia foi vice-campeão, assim, acho que o primeiro título de expressão, né? Perdemos a final para o Brasiliense, mas ali já com um trabalho altamente profissional, qualificamos o elenco, tivemos treinadores como Mauro Fernandes, que para mim é um dos melhores que Brasília já teve, Paulo Comelli, um monstro também, Roberto Fernandes. Montamos uma equipe que tinha Sérgio Manuel, tinha Reinaldo, tinha Renaldo, tinha Gil Baiano, tinha João Carlos, tinha Lázaro, Luiz Henrique. Quer dizer, fizemos um timaço. E esse Ceilândia disputou 4 campeonatos brasileiros da Série C, né? Sempre fazendo boas campanhas. Esse Ceilândia disputou 2 Taças São Paulo de Juniores. Esse Ceilândia tinha lá no CT cerca de 100, 150 meninos que treinavam todos os dias lá no CT do Jaguar, que nós fizemos o arrendamento. A gente dava almoço todos os dias para ele. Às vezes era a única refeição que aqueles meninos tinham. Então, durante 4 anos, o Ceilândia foi uma referência de trabalho profissional. Tenho um orgulho e alegria que na minha gestão de 4 anos, jamais o Ceilândia respondeu qualquer ação trabalhista. Jamais o Ceilândia pagou uma folha fora do dia 10, nunca atrasamos com nenhum jogador, nunca tivemos nenhum tipo de problema, mesmo tendo jogadores de peso. Porque o Paulo Fernandes, né, um salário alto, jogadores do nível de Sérgio Manuel, Gil Baiano, né? Então aí nós construímos a história do Ceilândia. Eu fiquei 4 anos lá, né, na presidência. E aí, assim, eu acho que tudo na vida é um ciclo, né? Dei a minha contribuição como jogador, como atleta, dei a minha contribuição como presidente, fizemos toda a história, todo o plantio, né, para que o Ceilândia se tornasse grande, para que o Ceilândia tivesse condições. O Jaguar era um centro de treinamento top, que em Brasília na época ninguém tinha, só a gente. O Abadião, nós trocamos o gramado do Abadião, fizemos o melhor gramado de Brasília, que perdura há mais de 15 anos até hoje. O governador Roriz, em uma semana, iluminou o Abadião. A gente tinha um jogo na Copa do Brasil com Fortaleza à noite. Procurei o governador, pedi auxílio a ele. A Globo ia mandar o jogo para o Brasil inteiro ao vivo. Nós iluminamos o Abadião, fizemos o jogo da Copa do Brasil, 0-0, Ceilândia e Fortaleza, lá no Abadião. E assim, conseguimos estruturar o estádio. Ele é humilde, é simples, mas ficou em condições de abrigar o jogo. Né? Tinha que ter uma capacidade mínima na época, a gente fez um lance de arquibancada. Em suma, fizemos aquilo que era preciso. E graças a Deus eu considero uma gestão boa, onde tivemos algum resultado. O título não veio, mas o vice-campeonato veio. 4 Série C se classificando em posições intermediárias, em boas posições. Quer dizer, eu acho que foi um grande trabalho, né? Depois dos 4 anos, aconteceram coisas que eu prefiro deixar lá no lugar delas, né? Não vale a pena comentar. Como tudo na vida é um ciclo, o meu ciclo começou e acabou. E daí para frente veio um novo ciclo, o pessoal pegou um clube estruturado, montado, e aí, mérito deles, né? Ganharam 3 títulos, fizeram o trabalho, estão aí até hoje desenvolvendo o trabalho no Ceilândia. Então a gente fica feliz de ver que o que a gente plantou lá atrás deu frutos, colheu, né? Vem sendo regado, né? É indiscutível que o trabalho que foi feito tem os seus méritos. Ninguém ganha 3 títulos à toa, né? Ninguém participa de uma Copa do Brasil à toa, inclusive com uma participação muito grande. Eu costumo brincar, na minha época nós fomos lá e tiramos o Bahia na Copa do Brasil. Sim. Dava 16 mil. O Ceilândia agora tirou o Avaí e ganhou 6 milhões. Então você imagina o que a gente teria feito com 6 milhões lá em 2005, 2006, entendeu? Então assim, tudo isso faz muita diferença.
Mas assim, parabéns para quem deu sequência, o importante assim, todas as pessoas passam. A instituição ela é eterna, ela é para sempre. Então, não importa se foi o Cardoso, se foi o Serjão, quem quer que tenha sido. Importa que a instituição está lá, se mantém de pé, está crescendo. E assim, como o Cardoso lá atrás, o seu Chicão, o primeiro seu Chicão, fundador, criador, que deu início a tudo. Cardoso foi um grande presidente, tiveram outros. Serjão, deu a minha contribuição, o pessoal que está lá agora, né, fez o trabalho. Então, cada um dentro da sua realidade fez o que era possível, mas a parte mais importante é a grandeza do Ceilândia, o clube ter, né, 3 títulos locais, o clube ter uma projeção nacional, o clube ter um nome, o clube ser respeitado, e eu acho que o orgulho disso aí é saber que a sementinha a gente plantou lá atrás, então eu tenho muito orgulho disso, tanto como atleta, né, porque é difícil, você tinha acabado de perder meu pai, estava com 120 quilos, fora totalmente do mundo do futebol, você voltar, conseguir, cheguei a 92 quilos como profissional, treinando de manhã, trabalhando à tarde, treinando à noite, tinha um personal aqui, o Marinho, ao qual vai um agradecimento público aqui, tudo que eu fiz foi graças a você, Marinho, agradeço muito de coração, aqui, nessa grama aqui em casa aqui, ó, a gente tinha aqui um campo aqui do lado aqui, e a gente treinava à noite aqui, todo dia à noite, depois do trabalho no clube, lá com o grupo, eu fazia o individual aqui com o Marinho, que para mim é um dos melhores treinadores de goleiro de Brasília, a gente ficava aqui todo dia à noite, 2, 3 horas trabalhando. Então assim, foi um momento de muita alegria, de muito resultado, porque você conseguir passar um campeonato de primeira divisão, chegar bem colocado, fazer uma grande campanha, ganhar do Gama, ganhar do Sobradinho, ganhar do Brasiliense, quer dizer, então, que era uma potência, né? O time na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Um time com o Wellington Dias, com o Tiano, com o Túlio, um time grande, entendeu? Então, assim, tenho muito orgulho disso e muito orgulho e amor pelo Ceilândia. Sou um apaixonado, entendeu? No dia que tirou o Avaí lá, a gente estava lá no Fausto Manuel, a gente pulou, jogou as coisas pro alto, assim, uma alegria monstra, porque eu acho que a instituição, o amor pelo clube está acima das outras coisas, né? Óbvio, nós estamos falando do aniversário, né, do Ceilândia, nós estamos fazendo toda valorizando essas pessoas que tiveram, né? Perfeito, então assim, é um momento de alegria, é um momento de coisas boas. Então, não vou em nenhum momento aqui fazer nenhuma colocação de nada que não seja bom. Só esclarecer que fizemos um grande trabalho como atleta, um grande trabalho como dirigente. Infelizmente durou só 4 anos, por problemas outros, que eu não vou mencionar aqui, né? Aquele ciclo se fechou ali, eu segui meu caminho, minha vida, o Ceilândia seguiu a dele, e estamos aqui até hoje, né? Torcendo para que dê certo. Acho que o clube tem tudo para ser um dos grandes clubes. Infelizmente as pessoas não acordaram ainda que o futebol move o mundo. Brasília é o único lugar no mundo que a gente não vê apoio para o futebol. Qualquer estado do Roraima, Acre, Amazonas, todo o futebol tem um apoio maciço. Brasília é o único lugar que não tem. Na minha época o BRB dava 50 mil. Era tão revoltante que o Ceilândia não aceitou. Nunca aceitei, nunca peguei o patrocínio do BRB. Nosso patrocínio era Banco Cruzeiro do Sul. Nunca usei. E Tatico era o nosso patrocínio. Jamais peguei o BRB, porque considero você dar 50 mil para o grupo de futebol profissional uma vergonha. Não paga nada. Então, assim, a falta de apoio para o futebol de Brasília. Esse ano agora eles fizeram essa premiação aí para o campeão e tal, deram 1 milhão para o campeão. Então, bacana. Para quem não tinha nada é muita coisa. Sim. Mas, assim, não é justo. Eu acho que tinha que ser para todos os clubes uma coisa igual, entendeu? Não tem cabimento, óbvio, o prêmio para o campeão, bacana, mas todos os clubes tinham que receber um apoio, porque é difícil você fazer futebol, ainda mais numa cidade que não tem empresa, que não tem indústria, que não tem prefeitura. Nós estamos a 200 quilômetros de Goiânia, eu gosto muito de dar sempre esse comparativo, são só 200 quilômetros. Lá você tem um futebol muito mais pujante do que Brasília, muito mais forte, 4 times de ponta, né? 4 CTs maravilhosos, tive agora no jogo do Vasco, eu fui lá no CT do Atlético Goianiense lá, um CT maravilhoso,
O CT do Goiás nem se fala, do Vila Nova. Naquela época, os clubes recebiam 700 mil para disputar o Campeonato Goiano. Naquela época. Então, quer dizer, o clube tem um apoio financeiro, enquanto que a gente aqui não tinha nada. Você não tinha nem a passagem para ir ali fazer o jogo. Nada, nada, nada. Tudo sai da presidência do clube. O futebol de Brasília, quem toca o time é o seu presidente. Então, a pessoa tem um limite, ela vai até onde ela dá. Então você tira e nunca coloca, entendeu? E assim o futebol vai vivendo. Na época do governador Roriz, houve um apoio, cada clube tinha, na época, se não me engano, tinha 1 milhão, depois passou para 2, para ratear para todo mundo. Então ali houve um apoio para o futebol de Brasília, mas aquilo durou 2, 3 anos e depois veio essa coisa ridícula desses 50 mil, que perdurou por mais de 10 anos aí, era a ajuda que se tinha, entendeu? Então, assim, eu acho que precisa ser repensado essa parte do futebol de Brasília, porque time nós temos, né? Nós temos o Gama aí que fez história. Eu tive o prazer de ser vice do Wagner na época, quando a gente foi campeão brasileiro em 99 e subiu para a Série A. Eu era vice de marketing lá do Wagner. A gente fez um grande trabalho lá no Gama. Então é um orgulho e uma alegria para Brasília. A gente tem o Brasiliense, né? Que, vamos dizer, é o adversário, é o nosso desafeto, entendeu? Mas é um clube de Brasília que tem que ser respeitado, com um grande trabalho, né? A gente tem o Ceilândia, que é uma força, entendeu? Que já mostrou isso. Então, quer dizer, se tiver apoio, eu tenho certeza que o futebol de Brasília tem muito a contribuir. A gente tem agora o Real, que chegou agora com o Belmonte, que é um guerreiro também, faz um grande trabalho. O Capital, acho bacana o trabalho que foi feito, e na época eu disse, do BRB, em fazer o apoio ao Flamengo. Eu sou um dos poucos que não fui contrário. Eu acho que é legal, é um clube de massa, deu visibilidade. Eu só acho que a contrapartida disso tinha que fazer para o futebol de Brasília. O que ele fez para o Flamengo, ele tinha que dar 10% e fazer para os times de Brasília. O mesmo programa, o mesmo incentivo, dentro da proporção. O Flamengo é gigante? Bacana, eu não sei de valores, mas os gigantes do Flamengo. Pega 10% desse gigante e bota aqui para Brasília, que é pequenininho, mas que vai dar o mesmo retorno, porque o Gama tem torcedor, o Brasiliense tem torcedor, o Ceilândia tem. Por que não fazer por Brasília? Por que não ter esse olhar? Essa é a grande reivindicação. Eu acho que o dia que alguém acordar para isso, aí Brasília vai ter um futebol de primeiro mundo. Em Fortaleza, era o jogo da Copa do Brasil, esse que o governador colocou a eliminação, nós colocamos o ingresso a R$1. A R$1, entendeu? A capacidade máxima do Abadião, com a reforma que nós fizemos, era 4 mil pessoas, entendeu? Deu 3.900 e poucos pagantes, a R$1. Então, assim, levar o torcedor é uma coisa que tem que ser cativada. E aí eu vou dar parabéns ao trabalho que você fez, porque realmente hoje qualquer jogo do Ceilândia você joga com o Abadião lotado, cheio. E na nossa época não era assim. Tinha jogo que tinha, mesmo com esse time que eu estou te falando, tinha 1.000 pessoas, tinha 500 pessoas, tinha 200 pessoas. Isso é uma coisa que se constrói ao longo do tempo. O amor do clube pela sua torcida e da sua torcida pelo clube, como é o caso do Gama, entendeu? O Gama é uma coisa que você fica sem entender. Teve uma abertura de campeonato aqui de Brasília, Gama e Bolonense, com 19 mil pagantes. Numa abertura lá no Bezerrão. Assustador, né? Assustador. Mas é um amor criado entre clube e torcida que se liga. O Ceilândia hoje já está nesse patamar. Já tem isso. Isso graças ao trabalho que a imprensa fez, que vocês fizeram, que o clube fez, que a diretoria que está lá fez, que nós fizemos lá atrás. Entendeu? Então tudo isso é a colheita daquilo que se plantou. Então eu também tenho essa mesma certeza de que o Ceilândia ainda vai ser um dos grandes clubes do futebol de Brasília e do Brasil. É só uma questão de você ter esse olhar, poder dar a condição, porque futebol não existe mágica, não tem história. Futebol é dinheiro. Você não pode atrasar a folha, você tem que pagar o salário, o jogador tem que pagar as contas dele, tem que ter as suas despesas, ele tem que confiar que ele vai receber. Então é uma engrenagem onde tudo tem que funcionar. Se não funcionar, você tem uma coisa tendente a acabar. E é o que vem acontecendo, né? Eu acho que o futebol está ficando só para os gigantes e para os intermediários. Os pequenos, eles estão morrendo. Eles estão morrendo, porque não tem oxigênio. A pessoa não olha para os pequenos. Exemplo, vou dar um exemplo do Ceilândia agora, aproveitar o aniversário.
É uma vergonha o que a CBF fez com os clubes pequenos. O Ceilândia foi campeão esse ano. Bacana? Campeão de Brasília. Qual seria o correto? O Ceilândia está disputando a Série D. Agora foi campeão, com o time campeão, com o trabalho feito. Não, você vai disputar no ano seguinte. Todo o trabalho que foi feito vai pro lixo. Ano que vem, quando começar a Série D, é outro grupo, é outro trabalho, é outra história. Tudo que você conquistou aqui, você jogou fora ali. Aconteceu com o Real esse ano. Foi campeão ano passado, foi esse ano para a Copa do Brasil, para a Série D, está eliminado de tudo. Então isso é uma vergonha com um clube pequeno. O clube é campeão, ele tinha que jogar o brasileiro no ano que ele é campeão. Dá sequência ao trabalho. Esse vácuo mata o time. A torcida do Ceilândia, eu tenho uma coisa aqui muito especial para falar para vocês. Talvez o momento mais lindo da minha carreira tenha sido vivido dentro do Abadião, no Ceilândia. Óbvio que ser campeão brasileiro da Série B, subir com Gama, como dirigente, é uma coisa marcante, né? É um dia muito especial e tal. Mas nada na vida se compara ao que eu vou falar para vocês. É o meu maior momento da minha vida. Gama e Ceilândia lá no Abadião, lotado, não cabia mais ninguém. Um jogão de bola, um jogão. E naquela semana a imprensa bateu muito, entendeu? Que o Gama ia atropelar o Ceilândia, que o Gama, eles davam todo o favoritismo pro Gama. A imprensa, os dirigentes do Gama falaram muito antes do jogo. E dentro do vestiário a gente se fechou, o grupo todo, e fomos para aquele jogo assim com o coração, com alguma coisa a mais, tinha alguma coisa a mais. A gente queria um presente para aquelas 3.000 pessoas que estavam ali no Abadião. E fizemos um jogão maravilhoso. O jogo pegado, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, subiu a placa dos acréscimos, entendeu? E aquela torcida ansiosa por aquela vitória. E teve um córner, falha a memória, o Didão bateu o córner, e o Johnny de cabeça aos 48, basicamente na última bola do jogo, cabeceou a bola. Eu estava na meia-lua, ajoelhei no chão antes da batida e falei assim: Senhor, essa torcida merece, a gente merece, dá a vitória, a gente merece. E ajoelhada ali, quando o Jones cabeceou e fez o gol, 3-2 Ceilândia, nós ganhamos o jogo, a torcida invadiu, derrubou lá, tiraram tudo meu, eu cheguei no vestiário só de cueca, levaram tudo, luva, chuteira, camisa, só ficou a cueca. Então assim, foi um dia inesquecível que está no coração, né? Uma grande vitória, uma grande alegria para aquela torcida, uma grande vitória pessoal minha, de conseguir realizar um grande jogo, de vencer um jogo que era importante para o time no campeonato, para o campeonato em si, e daí tivemos uma sequência muito boa, e para mim pessoalmente uma vitória pessoal, né? Que aquela semana o pessoal bateu muito e a resposta veio dentro de campo. Então para você, torcedor do Ceilândia, muito obrigado, uma honra ter vestido aquela camisa, ter podido defender, eu fiz o melhor de mim, eu dei o melhor de mim, tá certo? Vocês podem ter certeza, naqueles 2 anos em campo, eu dei o melhor, e depois nos 4 anos como presidente, eu dei o melhor de mim. Eu tentei trazer o que tinha de melhor, a gente pagou tudo, a gente nunca atrasou nada, a gente fez um futebol sério, a gente conseguiu um vice-campeonato, a gente disputou 4 brasileiros da Série C, a gente disputou 2 Taças São Paulo Juniores, a gente fez tudo o que era possível. Então eu tenho um amor muito grande pelo clube, pela cidade, pelos torcedores, sou grato, tenho gratidão, entendeu? Acho que vocês fazem uma coisa linda lá naquelas arquibancadas do Abadião. Eu acho que o Ceilândia merece a torcida que tem, e a torcida merece o time também. Então, assim, parabéns pelo aniversário, são 45 anos, né? Então, assim, que venham mais 45 de prosperidade, de vitórias, que Deus abençoe cada um de vocês, e a minha mensagem é que tudo nessa vida é um aprendizado. Então, ninguém é perfeito, o mundo não é perfeito, nós estamos aqui de passagem, daqui ninguém leva nada, vamos embora do mesmo jeito que a gente chegou, sem nada, vamos embora sem nada. Então que fique o amor, que fique no coração de vocês a alegria, que a gente possa aproveitar cada momento. Existem coisas na vida que a gente não pode nunca esquecer. E eu vou terminar aqui dizendo a minha.
que eu não posso esquecer. Foi muito dolorido, muita coisa. Por 4 anos eu sangrei a minha empresa, eu tirei da minha empresa, eu tirei da minha casa, da minha família, entendeu? Para manter o Ceilândia de pé. E muita gente, pô, você foi burro, você não tinha que ter feito isso, você não tinha que ter isso, até dentro de casa de vez em quando, né? Pô, a gente não precisava passar por isso ou por aquilo, não tinha que ter mexido com isso. Existe a cobrança. E eu sempre dou a seguinte resposta: existem coisas no mundo que não tem preço. Uma delas, no dia 8 de março de 2006, aniversário do meu filho, nós estávamos dentro da Fonte Nova e o Ceilândia ganhou do Bahia de 2-1 lá dentro. Mauro Fernandes, treinador, fizemos gol aos 43 do segundo tempo, 2-1 e tiramos o Bahia da Copa do Brasil. O poderoso Bahia, com mais de 30 mil pessoas na Fonte Nova, o Ceilândia foi lá e tirou eles. Nós saímos de lá e fomos para o restaurante Iemanjá, toda a delegação do Ceilândia e mais um ônibus com 40 dirigentes, esposas, familiares que fomos para o jogo. Então, que a delegação ia de avião e o Ceilândia ia com um gatão de terra, a diretoria, as esposas e tal. E fomos todo mundo para o Iemanjá e comemoramos o aniversário do meu filho lá no Iemanjá. Ficamos lá até 3 horas da manhã. 3 horas da manhã fechou tudo porque não tinha mais, tinha acabado tudo, não tinha mais comida, não tinha mais nada. Então, nada paga um momento desse. Dinheiro, coisas que você abre mão, coisas que você perdeu, não apagam esse dia. Vai ficar pro resto da minha vida, na minha história, na história do meu filho, da minha família e das pessoas que estavam envolvidas com o Ceilândia. Então, esse é o meu testemunho, o meu recado do amor, da paixão, da alegria que a gente tem pelo Ceilândia, de momentos inesquecíveis. Acredito que tenha dado a minha contribuição e hoje torço para aqueles que estão lá que continuem, que cresçam, que façam mais, porque a instituição ela é eterna, ela vai continuar. Parabéns, Ceilândia, Deus abençoe, que venham mais 50 anos de prosperidade e glória para todos nós. Fique com Deus. Eu estou no Ceilândia desde 98, quando eu fui convidado pelo Beni para ser preparador físico da equipe que estava na 2ª divisão. Fazia alguns anos que não estava disputando, então em 97, 98 o grupo político dele, Ari, Queiroz que faleceu e outras pessoas pegaram o clube e a partir disso tem um projeto de que o Ceilândia voltar a disputar o campeonato profissional, ser campeão e conseguir acesso para a sequência da história que a gente está concluindo hoje, né? Tive alguns momentos que eu fiquei fora, em outras funções, que eu sou funcionário público também, não tenho como conseguir acesso, e trabalhando em outros clubes. Mas verdadeiramente eu estive no Ceilândia em 98 para ser preparador físico do profissional. E concomitante a isso, a gente fazia um trabalho na base também, com infantil, juvenil e juniores, eu e o Adelson. Na verdade, eu tive diretamente envolvido com o profissional de 98 a 2003. Paralelo a isso, né, sendo sempre preparador físico. E paralelo a isso, a gente trabalhava também com as categorias de base junto, né? Eu treinava o infantil, o Adelson treinava o juvenil e a gente trabalhava o junior junto. Então, a gente vivia praticamente full time em função do trabalho de base do Ceilândia e do profissional. E aí, com a chegada de 2003, 2004, com a parceria que o Beni fez com o Sejão, então eu fiquei exclusivamente trabalhando com as categorias de base, certo? E aí voltei em 2010, quando o Adelson saiu do Brasiliense, ele e o Júnior, preparador de goleiro, nós estávamos na categoria de base lá, e ficamos em 2010 e estou aí praticamente até o dia de hoje. Tive um tempo afastado em função do problema de saúde, que foi de 2018, 2019 até 2023, e retornei esse ano. Sendo que esses últimos anos, 2002 para cá, como auxiliar técnico, não mais como preparador físico. Eu considero para mim 2, que foi o título de 98, que quando o time estava praticamente acabado, estava na 2ª divisão, que a gente teve acesso, né? E o título de 2010, foi o primeiro título da 1ª divisão, futebol local que o Ceilândia ganhou. Ali a gente tinha uma estrutura profissional muito grande, a gente se profissionalizou, teve uma transição muito boa de profissionalização, com estrutura, com treinamento, com comissão técnica, com todo o trabalho que a gente desenvolveu, e eu acho que o título de 2010 foi um título que simboliza o grande crescimento e o pontapé que o Ceilândia tem dado de lá até hoje.
Sim, foi um clima muito bom, foi um clima propício e tinha um time muito eficiente, um time muito competente, evidentemente liderado pelo Dimba e pelo Alain Delon, que a gente não pode esquecer que eram os dois grandes jogadores que a gente tinha juntamente com o Cássio, mas assim, o grande líder, a referência dentro de campo, era de fato o Dimba. Eu acho que toda a experiência dele internacional, de campeonato brasileiro, isso nos fortaleceu muito em função da busca desse título. Eu acho que inesquecível foi o dia da conquista, que foi no dia 1º de maio, quando nós vencemos o título em cima do Brasiliense no Cerejão, né? Que o Dimba arrumou aquela quizuba toda dele, batendo boca com todo mundo, depois que foi expulso, deu uma volta olímpica praticamente antes do título acabar, provocando toda a torcida do Brasiliense, e ali realmente dava uma efervescência muito grande. Eu acho que ali foi o grande pico e o grande momento de zoação da competição. 2012, 2012 a gente tinha uma equipe meio que mista com jogadores que vieram do Brasília, uma equipe muito experiente, mas assim, a gente estava muito focado no trabalho. A gente não tinha muito, tinha a descontração, tinha o relaxamento do dia a dia, tinha as coisas, mas a gente estava muito focado em busca do título. Então, 2012 foi um trabalho que a gente fez muito consciente, muito voltado para a conquista, muito voltado em querer ganhar, em permanecer no auge, em permanecer em cima e sedimentar a estrutura e o trabalho de conquista que o Ceilândia estava implantou basicamente a partir de 2010, que é onde a gente está combinando até hoje. Mas assim, o que nos deu essa tranquilidade em 2012 foi principalmente o título de 2010 e mostrou-se o caminho das pedras. Ali o Ceilândia já tinha uma grande estrutura, manteve o seu time muito bom, tinha aquilo que a gente chama no futebol um espinho dorsal muito forte enquanto equipe. A gente tinha o Edinho no gol, que era um goleiro muito competente, tem uma defesa muito boa com o Baiuca, com o Liel, com o Panda, com todo esse pessoal. Tinha um meio de campo forte e nós tínhamos principalmente ainda Alain Delon, Dimba e Cássio, quer dizer, ou seja, a gente tinha a base de 2010. Então a gente tinha um trabalho sequencial, então essa sequência fez com que o Ceilândia em 3 anos conquistasse 2 títulos basicamente juntos. Isso foi a grande força para que se ganhasse o campeonato. Esse ano teve um sabor especial no sentido que nos últimos anos, embora o Ceilândia tenha sido vice-campeão no ano anterior, o Ceilândia teve uma dificuldade de estrutura, até de dinheiro, de montar boas equipes, entendeu? E esse ano a gente se fortaleceu, trouxe um time experiente, teve uma mesclada com alguns jogadores novos, que eu acho que foi um up que a gente teve na competição, sabe? E a equipe se fortaleceu principalmente na derrota por Capital de 5-1 na fase de classificação. Então ali eu acho que todo mundo ficou meio que mordido, né? E viu que a rota de trabalho ele teria que intensificar se a gente quisesse almejar alguma coisa na competição. Então eu acho que o grande momento de busca pelo título foi a derrota que a gente sofreu muito forte por Capital de 5-1, coisa que não é normal na trajetória do Ceilândia, não é normal na trajetória do Adelso como treinador, placares nesse sentido, né? E o Ceilândia sempre se fortaleceu porque é um time de muita força defensiva e com muita qualidade para atacar. Então estava nos faltando naquela ocasião. E eu acho que isso fez com que o Ceilândia desse a volta por cima. Por isso que tornou-se o momento mais especial. Não por ter sido em cima do Capital. A gente depende do adversário que tinha sido. O importante é que a gente vencesse. Nos últimos anos o Ceilândia estava batendo na trave, mas faltava o algo especial, o algo a mais para essa conquista. E eu acho que o algo a mais foi, além do trabalho, que evidentemente é o que garante conquista, vitória, é o dia a dia, é o sofrimento da comissão técnica, dos jogadores, da direção de todo mundo, né? É o time que o jogador tem que ter dentro de campo no momento de decisão. Então a experiência, a malandragem, a imposição, entendeu? O saber sofrer, que no futebol às vezes é importante, entendeu? E você ter alguns jogadores estrelados, como nós tivemos o Thiago no dia da final, entendeu? Então isso fez uma diferença muito grande. Olha, o Ceilândia ele teve assim, em 2003 para frente, um salto na profissionalização muito grande, com a vinda do Sejão e com um grupo que veio o Mauro Fernandes, que eram treinadores de fora, muito experiente, muito qualificado. E aí nós praticamente absorvemos todo aquele trabalho, toda aquela forma de trabalho, de estruturação, de comprometimento, de seriedade. Isso fez com que o Ceilândia se profissionalizasse muito grande.
e chegou ao nível que chegou hoje. Mas o Ceilândia tem uma coisa importante. Como a gente diz, o Ceilândia tem cada macaco no seu galho. Entendeu? Então o treinador vai fazer o trabalho dele, o preparador físico vai fazer o trabalho dele, a diretoria vai correr atrás da estrutura dele, o atleta vai fazer o trabalho dele. Não há interferência de uma área na outra. Então eu acho que a grande virtude do Ceilândia, e principalmente quando o Adelson está no comando, é nesse sentido. Entendeu? E aí você tem tranquilidade para fazer o trabalho e a comissão técnica direcionar o trabalho que ele acha que é conveniente para que o clube almeje os objetivos que ele tem. Eu acho que em relação ao futebol profissional, eu acho que é isso. Eu acho que o que o Ceilândia tem que fazer para se tornar um time mais eficiente é voltar e fazer um trabalho específico de categoria de base. Eu não acredito no futebol profissional sem uma estrutura de categoria de base adequada. Aí o Ceilândia tem que trabalhar os próximos passos para arrumar os espaços, arrumar a estrutura que as categorias de base precisam, porque só isso sustenta um clube de futebol. A renovação. Se não tiver renovação, você tem que ter muito dinheiro. E infelizmente o futebol do Brasil a gente sabe que são poucos que têm dinheiro. Parabéns ao Ceilândia pelos 45 anos, um trabalho que iniciou lá com o futebol amador, com Dona Conceição, com o seu Chicão, com a administradora Maria de Luz Abadia, que a gente está vindo nessa luta, né? E vamos permanecer nessa luta, agradecer ao pessoal que apoia, a imprensa, aos torcedores que vão lá, ao pessoal da Camisa 13, e falar que estamos juntos nessa luta mais uma vez. Então, pessoal, em torno de uns 10 anos, 10, 12 anos atrás, a gente já mexia com futebol feminino, juntamente ao Guarani, na nossa amiga Lourdinha, que também é uma das amantes do futebol feminino aqui da cidade. A gente, numa conversa lá no Parque de Vaquejada, dentro do centro de treinamento de Ceilândia, o CT do Gato, uma conversa com o saudoso Beni, né? Eu apresentei para ele o projeto do futebol feminino do Ceilândia e de bom grado, em seguida ele já nos retornou para mim, para o Sidney, retornou com ok para que a gente pudesse tocar esse projeto que até os dias de hoje a gente tem bem tocando com grandiosidade, né? E infelizmente o Beni se foi, né? Mas o atual presidente, o Ari, também abraça a nossa causa, tem nos ajudado, né, a conseguir recurso parlamentar para a gente estar tocando isso aí, né? Hoje em dia, graças a Deus, com um pouco mais facilidade. No começo foi muito sofrido, a gente tirava muito do bolso, a gente fazia por amor mesmo, igual quando foi lá atrás o próprio Ceilândia, quando se iniciou, né, o Ceilândia profissional, né, com o antigo Dom Bosco, era tudo muito dificultoso, mas hoje, graças a Deus, o nosso feminino já consegue ter material esportivo para todas as atletas, para todas as meninas da base que participam, né, desse projeto do nosso futebol feminino. Hoje, atualmente, a gente tem em torno de 60 a 70 meninas na categoria de base, a gente tem mais umas 20 ou 30 meninas do nosso time adulto, né? Sendo que a nossa categoria de base é toda ela tocada pelo Sidney, e aí as meninas já vão, quando vão subindo, já vai para o time adulto, aí já é uma outra estrutura, já é um outro tipo de situação, mas hoje, graças a Deus, o futebol feminino do Ceilândia, além de ser grandioso dentro da nossa cidade e representar muito bem a nossa cidade, né, ele tem trago muitas alegrias para as praticantes do futebol feminino, não só de Ceilândia, porque a gente tem atletas do Paranoá, São Sebastião, Planaltina, Braslândia, Vila Planalto, tem atletas que pegam 2, 3 ônibus, tamanha é a magnitude do Ceilândia para estar jogando na nossa equipe de futebol feminino, não só na categoria de base, no nosso time. Começou lá atrás, né, quando a gente começou com o Beni, a gente começou com futebol de campo, né, era futebol de campo e futsal, e depois foram construindo esse monte de campo sintético, aí a gente passou a jogar também o futebol, o fut7 nesses campos sintéticos da cidade, né, e nos últimos, de 2018 para cá, a gente passou a participar das competições de beach soccer. A primeira que a gente participou foi em Anchieta, o Espírito Santo, ficamos em 4º lugar, apesar de a gente só ter treinado pouco tempo na areia, e Brasília também não ter praia, e de lá para cá a gente sempre figurou entre as 4 equipes femininas do Brasil, e sempre disputou as competições nacionais
nessa modalidade de beach soccer. Tanto foi o tamanho ao nosso sucesso dentro do beach soccer que nós estamos trazendo aqui para essa arena, no próximo dia 3 de setembro até o dia 8 de setembro, a Supercopa do Brasil de Beach Soccer, que terá 12 clubes masculinos de todo o Brasil e 8 clubes femininos de todo o Brasil. E o campeão do masculino tem vaga na Libertadores, que vai acontecer no Equador no final do ano. E terá grandes equipes do Brasil. E os melhores jogadores de beach soccer e jogadoras de beach soccer do Brasil vão estar presentes por aqui. O time do Anchieta, do Espírito Santo, o São Pedro, os melhores times de beach soccer feminino do mundo, Flamengo, Vasco, Botafogo, Internacional, Sampaio Corrêa, Motoclube, Confiança, enfim, grandes equipes vão desfilar aqui nessa arena, o beach soccer, e grandes atletas do beach soccer feminino também estará por aqui. Além dos treinadores da seleção brasileira masculina, adulta e masculino sub-20 e o treinador da seleção brasileira feminina adulto, né? Todos eles vão estar passando aqui por esta arena, além dos grandes jogadores que foram ex-campeão no início do ano, né? O ex-campeão mundial. O Brasil atualmente é uma equipe ex-campeão mundial no beach soccer. E esses atletas que estavam lá no Mundial, todos eles estarão presentes aqui, distribuídos nos clubes que vão participar dessa competição. Pois essa conquista que a gente teve de representar o Ceilândia Esporte Clube, né? O professor Valdeci, do handball, um dos maiores do handball que Cicerão me procurou, amigo meu pessoal, que aliás eu também, né, joguei handball quando moleque, até os meus 20 anos, até a minha fase um pouco adulta, eu também joguei handball, me procurou, perguntando se a gente podia conversar com o presidente do Ceilândia, o Guari, para que o handball de Brasília também fosse representado pelo Ceilândia Esporte Clube. E aí eu apresentei ele para o Guari, e dentro disso ele apresentou o projeto, e hoje o Ceilândia é o maior clube de handball aqui no Distrito Federal, disputando diversas competições nacionais. Se eu salvo engano, não sei se foi agora no início do ano, foi no final do ano passado, eles ganharam o Centro-Oeste da categoria. E, paralelo a isso, o professor Marcos Carvalho, que foi um dos melhores do futsal aqui de Brasília, me procurou também, eu apresentei ele para o Ari, e atualmente o Ari também autorizou, né, o Ceilândia tem uma equipe de futsal. Então hoje o Ceilândia tem uma equipe de base de futsal, uma equipe adulta de futsal, também que representa esse escudo aqui tão grandioso para a nossa cidade, além do Marcelinho, né, que é o representante do futebol de campo nas categorias de base sênior. Ou seja, hoje o Ceilândia tem futebol feminino, o futebol masculino, né, profissional, feminino profissional, masculino profissional, feminino de base, o masculino de base, além do futsal adulto, profissional e de categoria de base, e o handball adulto e categoria de base, e nas modalidades masculino e feminino. Correndo do tempo, né, o nosso trabalho foi sendo reconhecido, e nesses últimos 4, 5 anos, né, a gente firmou uma parceria com o Instituto Mover da Vida, no qual o Ari consegue alguns recursos oriundos de emenda parlamentar, para que a gente possa estar tocando um projeto que a gente tem dentro do feminino chamado Mulheres Boleiras, que atualmente atende a 70 meninas praticantes mulheres, né, na verdade, praticantes de futebol feminino, das categorias de base feminina, hoje no Ceilândia, com 7 anos de idade até 25, 30 anos de idade, né? Então essa parceria entre o Instituto Mover da Vida e o Ceilândia é uma parceria que deu certo, né? Deu tão certo que a gente bateu um papo com o pessoal da AGAP, né, que é a Associação de Garantias dos Atletas Profissionais, e depois a AGAP levou a gente à FAAP, no qual a gente conseguiu algumas bolsas na faculdade, ou seja, todas as nossas atletas adultas que têm interesse em fazer uma faculdade ou terminar o EJA, né, aquelas que não terminaram, elas estão estudando, alguns estudam educação física, gestão esportiva, gestão pública, contabilidade, enfim, tem diversos cursos que hoje elas estão estudando, né, fazendo a faculdade, e tudo isso graças a esse projeto social que se iniciou lá atrás, né, quando a gente toda aquela dificuldade, mas graças a Deus a gente conseguiu vencer, eu mais o Sidney, trabalhando firmemente, nunca desistimos, e nessa categoria de base aí, que a gente tem de 70 meninas, o Cid governa isso a mão de ferro, e aqui eu quero, no nome do futebol feminino, né, e juntamente com o Sidney, que ele não está presente aqui, mas é um grande parceiro, é um grande irmão,
nós dois aqui, em nome do futebol feminino, a gente quer parabenizar esse clube grandioso da maior cidade satélite do Distrito Federal e mostrar um pouco do trabalho que o Ceilândia tem nas categorias de base, não só feminino, como masculino, no futsal e no handball, e dizer que o Ceilândia está de parabéns, que esses 45 anos que já se passaram, ele possa ainda triplicar para frente. E vale ressaltar que nesses 45 anos de idade que o Ceilândia tem, nesse ano o Ceilândia está finalizando o seu campo, no qual estará atendendo o futebol de base do Ceilândia, tanto masculino quanto o futebol feminino, seja ele na base ou no time adulto, onde nós mandaremos nossos jogos. Um campo que está sendo construído lá com uma pequena arquibancada, uma coisa modesta, mas com vestiário, daquele jeito de que quem já foi no CT do Ceilândia e viu a estrutura que tem lá, está sendo construída por futebol de base, futebol feminino do Ceilândia. Ou seja, o Ceilândia está de parabéns esses 45 anos de existência, né? E que Deus possa sempre estar abençoando as pessoas que estão à frente desse trabalho grandioso. E quero aqui mais uma vez agradecer a toda a diretoria do Ceilândia por essa oportunidade que foi dada ao futebol feminino.